investigando o tema mediunidade. Nós vamos dar continuidade ainda a esse nosso tema. E como na semana passada nós tínhamos previsto a investigação de percepções sutis, influências sutis de espíritos ao nosso lado, como a gente identificar essas influências, mas tendo surgido um outro tema logo no início do nosso encontro, nós acabamos tomando todo o tempo da aula passada para estabelecermos alguns princípios e iniciarmos, eu e meu irmão Tato Save. Um abraço ao querido Tato, a família toda Tato Save, Aninha, Thaís, Cláudia, a Dora, toda a família Tato Save. Um grande abraço para todos, muito obrigado pelo auxílio que tem me prestado nessas aulas. Fico de fato muito agradecido e comovido pelo carinho, a atenção, a fraternidade deste grupo que realmente tem me emocionado bastante e me inspirado a investigar, a pesquisar, a estudar cada vez mais para que a gente possa colocar aqui de uma forma, no mínimo, honesta, as nossas investigações, as nossas deduções, exatamente buscando o conhecimento libertador que Jesus tanto nos recomenda. Então, como eu dizia, surgiu um outro assunto, que era a mediunidade de prova, e a gente acabou tomando toda a aula de sábado passado com esse tema. E foi muito bom porque estamos encaminhando, eu e Tato, na organização de um fórum de debates a respeito desse tema, mediunidade, causas e origens da mediunidade, para aprofundarmos esse conhecimento. Então hoje eu gostaria de retomar o tema da semana passada, que é influências espirituais sutis. Eu tenho percebido muitas dúvidas entre as várias. Uma das mais frequentes nas perguntas que me são colocadas tem sido como identificar a presença de espíritos ao nosso lado. E esta é de fato uma dúvida muito pertinente, porque indubitavelmente é uma experiência que exige muito conhecimento teórico e muita experimentação, muita investigação prática, colocada no dia a dia. Mas a gente tem referência teórica segura para isso, né? Eu tenho usado nas exposições das minhas aulas, nos nossos encontros, eu tenho utilizado muito esta obra, que é a Revista Espírita. Kardec, além das 5 obras básicas que ele escreveu, organizou, ele deixou 12 volumes, iguais a esse aqui, ó, 12 volumes de revistas espíritas, 12 anos, uma coleção de 12 volumes grandes, e cada volume corresponde a um ano. E no ano de 1862, o Kardec, nesse artigo que a gente já está investigando desde a primeira aula sobre mediunidade, intitulado Estudo sobre os Possessos de Morzine, dezembro de 1862, ele nos dá aqui dicas preciosas de como identificarmos presenças espirituais ao nosso lado. Eu vou ler um trechinho aqui e me desculpem, é sempre muito maçante às vezes ficar lendo, principalmente para quem está ouvindo, mas é importante porque se trata do Kardec. Jesus e Kardec a gente não deve interpretar, a gente deve ler, porque se a gente correr o risco de interpretar, nós vamos seguramente passar com menos precisão as informações que ele tenta nos colocar, nos prestar, e no caso de Jesus, o sentimento. Então é bom sempre ler Kardec. Deixe-me dizer aqui, ele está falando do perispírito, já batemos bastante em cima disso, que a comunicação de um espírito se dá sempre via perispírito. É o sentimento que impulsiona
a vontade impulsiona o perispírito, e o perispírito se liga com o perispírito do encarnado, e aí se dá a comunicação dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos dos espíritos desencarnados. Então Kardec diz assim: por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica, como agente direto do espírito, o perispírito é posto em ação e projeta raios pela vontade do espírito. Vontade. Mais uma vez a gente volta nesse termo, a vontade do espírito. Projeta raios pela vontade do espírito. São campos de energia eletromagnética no campo perispiritual, né? Nós já temos visto isso. Por esses raios ele serve à transmissão do pensamento, porque de certa forma o perispírito está animado pelo pensamento do espírito. Sendo o perispírito o laço que une o espírito ao corpo, é por seu intermédio que o espírito transmite aos órgãos do corpo, não a vida vegetativa, a vida biológica, mas os movimentos que exprimem a sua vontade. Mais uma vez, o perispírito é o laço que une o espírito ao corpo, no nosso caso de encarnados. Então é por intermédio do perispírito que o espírito transmite aos órgãos do nosso corpo não a vida biológica, mas os movimentos que exprimem a sua vontade. E é também por seu intermédio, do perispírito, que as sensações do corpo são transmitidas ao espírito. É uma via de mão dupla, portanto. Destruído o corpo sólido pela morte, o espírito se vale somente do perispírito. Por isso, age mais facilmente e percebe melhor quando desencarnado, quando sem corpo, uma vez que o corpo é um obstáculo para a manifestação mais livre do espírito. Aí Kardec vai dizer como que a gente sente aquelas sensações ruins de mal-estar quando a gente entra num ambiente desagradável, espiritualmente desarmonizado. O que é um ambiente espiritualmente desarmonizado? É um ambiente onde se encontram alguns espíritos doentes. E espírito doente normalmente é espírito com sentimentos rebaixados. Não é nada de físico, às vezes físico também, mas o físico só reflete os sentimentos do espírito. Então, Kardec diz o seguinte: suponhamos agora duas pessoas próximas, encarnadas. Duas pessoas próximas, cada qual envolvida por sua atmosfera perispiritual. Nós vimos já que o perispírito não está preso, confinado no corpo como num cofre, numa caixa. O perispírito irradia em torno do nosso corpo, ao redor de todo o nosso corpo. Kardec diz o seguinte: então suponhamos duas pessoas próximas, cada qual envolvida por essa atmosfera, esse campo perispiritual, que algumas doutrinas esotéricas chamam de aura. Esses dois fluidos perispirituais põem-se em contato e se penetram. Ocorre uma afinização, uma sintonia perispiritual, porque os dois corpos espirituais se penetram, entram em sintonia, consonância. Se forem de natureza semelhante, esses dois fluidos interpenetram-se. Se de natureza dessemelhante, não harmônica, eles se repelem, esses dois fluidos perispirituais, e os indivíduos sentirão uma espécie de mal-estar sem se darem conta. Ao contrário, se forem movidos por sentimentos de benevolência, terão um pensamento benevolente que atrai. Então, quando Kardec diz os dois perispíritos entram em contato, se eles forem consonantes, se eles estiverem na mesma faixa de vibração, as duas pessoas vão sentir conforto no seu estado de ânimo. Se eles forem dessemelhantes, dissincrônicos, destoantes,
desarmonizados, se eles não estiverem na mesma faixa de vibração de ondas, desse campo de ondas perispirituais, vai haver um contraste, uma desarmonia, uma dissonância e vai haver mal-estar nas duas pessoas. Bom, então ele continua. Desde logo, compreende-se que os espíritos desencarnados agora, cujo perispírito é muito mais livre do que o perispíritos dos encarnados, os espíritos não precisam de sons articulados para se comunicarem. Muito importante isso para o nosso estudo mediúnico. Por quê? Porque a gente tem tido muita consulta a respeito de dúvidas que as pessoas têm de influências espirituais, e alguns dizem o seguinte: eu ouço vozes. Espírito não fala. Espírito comunica o seu pensamento, que é fruto do seu sentimento, por essa ligação. Espírito não precisa de som articulado para se comunicar. É a comunicação do seu sentimento, que gera os seus pensamentos, se dá por intermédio de imagens. E essas imagens refletem no nosso perispírito, que está ligado com ele. Então, a comunicação dos espíritos não é por som articulado. Óbvio que essa comunicação via perispiritual reflete no nosso campo perispiritual correspondente ao campo orgânico do nosso corpo, do nosso cérebro, correspondente, no caso da audiência, da audição de espíritos, no campo do nosso córtex auditivo. E assim, respectivamente, de acordo com a maior sensibilidade que a gente tenha de percepção espiritual, que a gente chama de mediunidade. Se for a minha sensibilidade visual maior, vai refletir no meu campo, no meu córtex visual. Mas a comunicação se dá por transmissão de ondas perispirituais. Assim, o fluido perispiritual é acionado pelo espírito. Se por sua, repita, vontade, mais uma vez, o espírito impulsiona as suas ondas de sentimento sobre o outro indivíduo, os raios de ondas, o campo de onda que ele impulsiona pela vontade, penetram o campo perispiritual do indivíduo encarnado. Daí a ação fluídica, magnética, mais ou menos poderosa, conforme a vontade, mais uma vez, mais ou menos benfazeja, saudável, que provoca saúde, conforme sejam esses raios de natureza melhor ou pior, mais ou menos vivificante. Porque podem, por sua ação, penetrar os órgãos e, em certos casos, restabelecer o estado normal de saúde. Kardec está dando aqui a chave para a cura espiritual. Não é o objeto do nosso estudo hoje, mas a gente vai fazer uma aula qualquer dia. Talvez a próxima aula a gente aproveite esse mesmo estudo, esse mesmo artigo e aprofunde um pouco a questão das curas espirituais. Assim, eu vou erguer um pouco mais aqui. Não, vou erguer um pouquinho, não custa nada. Só se começar a estourarem o som, algumas pessoas estão tendo dificuldade com o som, então eu ergui um pouquinho o volume. Se começar a estourar e distorcer o som no aparelho de vocês, por favor, me avisem, tá? Muito obrigado. Aqui o Kardec vai dizer, então, é dessa forma, né, que dá para a gente compreender porque das impressões, as sensações, a sensitividade, né, que a gente recebe dependendo do ambiente espiritual que a gente esteja.
ou seja, do ambiente físico preenchido por espíritos desencarnados. É aqui que ele dá esse princípio de estudo. Como nosso tema hoje é influências sutis, e as dúvidas têm se repetido nesse sentido, como a gente identifica que está sendo influenciado por um espírito ao nosso lado. Na semana passada eu cheguei até a mostrar, mas não explorei esse texto. Nessa obra aqui, Estude e Viva, deixa eu aproximar, ficou boa a imagem aí, diretora? Nessa obra aqui, Estude e Viva, tem um capítulo que se chama Influenciações Espirituais Sutis. Essa obra Estude e Viva foi psicografada por Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, junto dos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, no capítulo Influenciações Espirituais Sutis, o espírito André Luiz ensina o seguinte: sempre que você experimente um estado de espírito que tende à derrota, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, investigue a hipótese de uma influência espiritual sutil. Então, o que a gente tem visto ontem na aula que nós fizemos a respeito de depressão e transtornos de comportamento, como o pânico, por exemplo, muitas pessoas apresentaram essas dúvidas. Olha, eu sofri de depressão há muitos anos, sofro, ainda faço tratamento, conheço alguém que sofre, faz tratamento, é difícil de se livrar. E aqui o que está dizendo essa obra é que todas as vezes que nós experimentamos, vivemos um estado de alma, de ânimo, um estado de espírito, que nos impulsiona para pensamentos derrotistas e que dura várias horas esse pensamento, tem gente que relata isso há anos, né? Sem uma causa orgânica, ou seja, sem uma indisposição, sem uma doença fisiológica, ou nenhuma causa moral de relacionamento, alguma contrariedade, algum desgosto, alguma decepção com pessoas das nossas relações sentimentais, que seja importante, de destaque, diz o espírito André Luiz. Investigue, admita a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Porque, sem dúvida nenhuma, os espíritos, e Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, por que os espíritos nos influenciam para a derrota? Para a tristeza, para a decepção, para a depressão, para o inatismo, para a inatividade, né, para a estagnação. Por quê? E aí os espíritos respondem: é porque eles não conseguem avançar e querem que a gente permaneça estagnado também como eles. E aqui o espírito André Luiz diz o seguinte: seja claro consigo, quando percebesse esse estado emocional, para auxiliar os protetores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe fluídico, que pode se realizar, no passe fluídico pode se realizar, a gente está vendo isso, com muita competência técnica numa casa espírita, mas também pode se realizar com eficiência prática em qualquer templo religioso onde haja esse hábito, essa prática de imposição das mãos, né? Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma de influenciação espiritual sutil, discreta, para passar despercebidas, sorrateira, né? Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivações otimistas, pensamentos pessimistas ou não conseguir sustentar ideias de otimismo, é um estado
sentimental que pode ser decorrente de uma influência espiritual sutil. A ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se numa leitura moralmente edificante. Muitos irmãos, muitas irmãs nossas confessam nessas nossas aulas: eu não consigo me concentrar para orar. Esse é um dos sintomas mais flagrantes, eu até disse, dei um exemplo meu e da minha esposa, aqui há 25 anos atrás, quando a gente começou a desenvolver essa prática, a gente não conseguia verbalizar um Pai Nosso. Tá? Então, prestemos atenção neste estado. Não consigo produzir em mim um ambiente íntimo de recolhimento para elevar os sentimentos num Pai Nosso, que é uma oração das mais singelas e das mais elevadas e sublimes. Indisposição inexplicável. Eu estou indisposto, não sei, estou sem vontade de fazer nada. Tristeza sem razão aparente. E pressentimentos de desastre imediato. Tristeza sem motivação aparente e pressentimentos de desastre imediato. Aquele receio, aquele medo, pavor de que alguma tragédia está para acontecer, sem causa concreta. São sintomas hoje da depressão, né, do transtorno de pânico, da síndrome de pânico, não tenhamos dúvida disso. Investiga se não tem causa concreta a influência sutil de um espírito. Aborrecimentos e manifestos que a gente não deixa aparecer, a gente não manifesta, não deixa transparecer, aborrecimentos por não encontrar semelhantes ou assunto sobre quem ou o que descarregá-los. A gente fica aborrecido se a gente não pode descontar nossa contrariedade em alguém. Investiga. Se está com esse sentimento que está precisando soltar os cachorros para cima de alguém sem motivo concreto, irritabilidade sem motivo concreto, analisa, investiga, que pode ser uma influência espiritual sutil. Pessimismos que surgem de repente. Irritações, queixas, exagero de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Ficar soltando os cachorros nas costas de quem não tem nada a ver com isso. Irritação sem motivo, queixas, pessimismos. Investiga que pode ser sintoma do sentimento de um espírito te influenciando sutilmente. Tá? Hiperemotividade, hipersensibilidade, a emoção à flor da pele, ou depressão, chegando próximo de choro, do pranto. Investiga isso. Tô assim muito sensível, hiperemotivo, deprimido, triste, não tristeza com justo motivo, né? Mas sempre sem motivo concreto, esses sentimentos. Chegando próximo ou até entrando em pranto, choro, às vezes dolorido. Investiga. Vontade de se colocar no papel de vítima ou tomar uma posição absurda de auto-martírio. Isso é muito grave. Depreciando-se em demasia, sem motivo concreto. O que a gente fala, eu estou com a estima hoje abaixo do fundo do poço, sem causa concreta. Autodepreciação, eu sou incompetente mesmo, eu sou incapaz mesmo, eu não consigo melhorar, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinho, ninguém me entende. Cuidado com esse pensamento sem motivo concreto, sem uma causa moral concreta.
Aqui, a semana passada, uma colega, uma irmã nossa falou assim: ah, olha no espelho aí, fulana, será que você conhece alguém assim? Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influência espiritual consigo. Este é um ponto muito grave no meio do movimento espírita. Porque os nossos irmãos católicos e protestantes ignoram simplesmente essa realidade da influência do mundo espiritual em nossos sentimentos, em nossos comportamentos, palavras e atos. Mas o espírita devia ter isso aqui como a regra da existência no mundo, a regra do dia a dia, a regra do nosso cotidiano de relacionamentos conosco mesmos e com os nossos planos de relação familiar, profissional, social. Porque a gente vê que muito poucas pessoas que convivem no movimento espírita aceitam, admitem estar sendo influenciado por espíritos. Como se isso fosse, na verdade esse é o pensamento que existe mais presente no movimento espírita, como se essa influenciação que provocasse danos, que provocasse obsessões no grau de fascinação, por exemplo, ocorresse só com os médiums ostensivos. E a gente tem visto que Kardec diz, obsessões no nível de fascinação e de possessão ocorre com todo mundo e tem causa não eventual no mundo da existência encarnada, presente, mas em existências passadas. Então, todas as vezes que você admita a hipótese, mas vem uma ideia contrária, não, imagina, você não está influenciado por espírito, não. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo. Mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. É fruto de influência espiritual sutil. O médium, palestrante e escritor, professor Raul Teixeira, num seminário ministrado a respeito desse tema, disse que todas as vezes que nós soltamos uma palavra, respondemos abrupta e rispidamente a uma colocação que nos fazem e logo em seguida nos arrependemos, fomos usados por um espírito ao nosso lado. Então, todas as vezes que a gente age por impulso, e aqui é muito grave esta afirmação, o transtorno de bipolaridade. Numa hora eu estou assim, super excitado, super alegre, manifestando, rindo à toa, sem uma causa concreta, normal, né, para que nós manifestássemos alegria exagerada, e logo em seguida a gente cai para uma depressão, uma tristeza também sem causa concreta. Investiga, porque isso já é um sintoma evidente da influenciação espiritual. E já nem tão sutil. Ela começa sutil e se a gente não reage, ela vai se aprofundando e vai dominando a nossa vontade com cada vez mais força e potência, aniquilando a nossa própria vontade. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela delicadeza desse processo. Aí é que a gente chega nas dúvidas que estão sendo colocadas nestes nossos estudos. Como é difícil para nós percebermos isso. E este é o ponto em que eu gostaria de chegar hoje para a gente começar a esclarecer um pouquinho. E eu vou só terminar de ler o texto porque tem informações aqui muito preciosas. Diz o Espírito André Luiz:
o espírito responsável por esse processo de influenciação sutil pode estar tão inconsciente dos seus atos que os efeitos negativos se faz sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. É muito comum a gente... por que será que eu estou pensando isso? Por que será que eu estou sentindo isso? Nossa, eu não sei porquê, mas me deu uma tristeza agora do nada. Por que será? E aí a gente atribui e fica buscando, como causa desse estado emocional, fatos que nos influenciam, que nos tocam no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente até tenta buscar no passado dramas existenciais, casos concretos, fatos que marcaram nossa existência, né? E a gente fica atribuindo a isso, e quando na verdade pode ser isso também. E muitas vezes é comum serem potencializados, porque nenhum espírito ao nosso lado coloca em nós um sentimento que a gente absolutamente não tem a propensão para ele. Isso é muito importante. Agora, eles potencializam isso que a gente já tem consigo mesmo, como o próprio Kardec diz. Se o médium não tiver recursos materiais, e que são esses recursos materiais? Experiências, conteúdos mnemônicos de memória e acervo cultural, linguístico, sentimental, emocional. Esses são os recursos emocionais de existências passadas. E dessa existência, para que haja a comunicação mediúnica, não vai haver comunicação mediúnica. São esses os recursos materiais a que Kardec se refere. Não é orgânico, como a maioria dos estudiosos, muitos dos estudiosos espíritas ainda pensam. O professor Herculano Pires esclarece isso numa nota de rodapé do seu Livro dos Médiuns, da tradução do Livro dos Médiuns que ele faz. Então, nenhum espírito vai colocar em nós um sentimento que absolutamente a gente não tenha. Mas ele vai potencializar e vai dobrar a força desse sentimento em nós ao ponto de nos levar a estados emocionais depressivos, de transtornos de bipolaridade, de síndrome de pânico. Ele vai dizer o seguinte: quando o espírito é consciente, quando o espírito faz isso sabendo o que está fazendo, a ocorrência, o fato, o ataque, a influência espiritual é preparada com antecedência e meticuloso detalhe, às vezes dias e semanas antes do impulso sorrateiro, desse assalto que ele faz, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva. Ele aproveita as nossas programações profissionais, familiares, emocionais, sentimentais, e aproveita essas oportunidades para agir. Conversas que a gente estabelece, recebendo correspondências, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Ele usa esses fatos da nossa vida cotidiana para imiscuir-se, para intrometer-se nessas condições de vida prática, existenciais, e aí impulsionar o seu sentimento, o seu pensamento, a sua vingança. Via de regra, isso visa vingança. E a gente não vai perceber, porque nós estamos preocupados, tanto como Jesus fala, né, com o de comer e o de vestir, que a gente se esquece do vigiar. Aí o Espírito vai terminar esse ensinamento da seguinte forma: não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões graves, espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam, derrubam as nossas energias de uma criatura indefesa, imprevidente, mas influenciando o roteiro de legiões de outras pessoas. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim?
Estude em sua existência se nessa última quinzena, diz o Espírito, você não esteve em alguma circunstância com características de influência espiritual sutil. Estude e ajude a você mesma. Estão pedindo para mostrar a capa novamente desse livro. Estude e Viva, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Tá ok? O capítulo se chama Influenciações Espirituais Sutis. Nós temos algumas perguntas já aqui, vamos tentar esclarecer-nos a respeito das questões colocadas. Humberto Ramos, oi Humberto, um abraço. Paulinho, diz ele, exatamente, a Revista Espírita é um excelente trabalho que demanda estudo de todo espírita. Teremos pela Fundação André Luiz um trabalho fabuloso de anotações manuscritas de Kardec. Excelente lembrança, Humberto, muito obrigado pela referência. Dora, e o fato de sentir cheiros? É muito importante, Dora, essa pergunta sua, porque a minha mediunidade olfativa é uma das mais aguçadas. E, como Kardec diz, um espírito bom só provoca boas sensações. Tá? Um espírito bom e um espírito equivocado, ignorante, só provoca más sensações. A mediunidade olfativa também é muito boa nesse sentido de autodefesa, porque, muito embora os espíritos consigam com certa facilidade, principalmente os pseudo-sábios, aqueles espíritos que têm um elevado conhecimento filosófico e científico e, no entanto, um rebaixado conhecimento, um rebaixado sentimento moral, eles conseguem disfarçar bem feições, eles conseguem plasmar imagens até de anjo para nós sorrindo. Mas disfarçar o odor é mais difícil. Então, a mediunidade, a percepção, a sensitividade olfativa é uma boa defesa, porque espíritos bons costumam anunciar a sua presença também com odores muito agradáveis. E o contrário também, espíritos equivocados, principalmente espíritos doentios, cujo perispírito está bastante deformado, emanam esses odores desagradáveis também. Do nada, você sentiu um cheiro desagradável, lógico que tem que investigar, né, o ambiente, tem que investigar o jardim. Eu fui indo para a reunião mediúnica nossa aqui outro dia e não tínhamos percebido umas palmas de Santa Rita, umas lanças de Santa Bárbara, Santa Rita não, de Santa Bárbara, que eu tenho no fundo do meu quintal, elas floresceram e a gente não percebeu. E elas, como as damas da noite, ao final da tarde, assim, começo da noite, emanam um odor maravilhoso e nós já ficamos todos... Eu já entrei para a sala de reunião mediúnica, passando assim, não percebi. Falei, opa, a coisa vai estar boa aqui hoje, né? Tem um odor maravilhoso, isso é um bom sinal. Nada, era só as flores do jardim. A Ana Cláudia faz a seguinte pergunta. Sensitivo é aquele que sente as coisas, são intuídos? Exatamente é isso, Ana Cláudia. São intuídos ou inspirados, né? Tanto a intuição, eu interpreto mais a intuição como acesso a memórias passadas nossas, e a inspiração como informações, sentimentos que nos são prestados pelos espíritos ao nosso lado. Sensitivo é isso mesmo. A Sueli faz a seguinte pergunta, Giuliane. E quando vivemos com pessoas muito negativas, isso nos atrapalha? Sem dúvida nenhuma, Kardec mostra isso. Os nossos sentimentos, a nossa filosofia de vida, é muito difícil a gente conviver com uma pessoa materialista assim, e negativa, no sentido de não conservar uma dedicação à busca de elevação espiritual, que não pratica uma religião, qualquer que seja a religião. A pessoa tem que praticar uma religião, buscar elevar-se espiritualmente para sair um pouco, né, dentro dos limites da nossa elevação espiritual,
dessa negatividade do mundo, desse consumismo do mundo, dessa dedicação doentia que a gente empreende no mundo em busca somente de conforto material, de prazeres que a matéria e as relações não vinculadas por laços de verdadeiro afeto fraternal, né, proporcionam. O mundo hoje, as pessoas estão buscando só o prazer, que é uma filosofia muito antiga essa, se chama hedonismo. Na filosofia grega a gente já tinha essa filosofia de vida, o hedonismo. O hedonista é uma pessoa que vive só para prazer, seja prazer físico, orgânico, seja prazer químico, de drogas, seja prazer sensual, de relacionamentos passageiros e fúteis. Isso é o hedonista. Tem também o eudemonista, é uma outra filosofia de vida muito antiga, que é aquele que vive só para buscar a felicidade. Isso é o ideal, buscar a felicidade sim, mas do outro também, não nos esqueçamos disso. Isso se chama solidariedade, fraternidade. É muito difícil a gente trabalhar com pessoas assim, conviver com pessoas assim. É muito materialista, diz a Sueli Giuliani. Materialista no sentido assim, não é espiritualista. Não que seja uma pessoa que só pense em dinheiro. É uma pessoa que não pensa no espírito, é uma pessoa que vive só pensando na matéria materialista. É muito difícil, Sueli Giuliani, mas a gente, fortalecendo a nossa força moral, a nossa fé, a gente consegue boa resistência. Mas a higienização espiritual, a busca pela autoharmonização espiritual, cotidianamente, eu falei ontem, às vezes até 3 vezes por dia, recolher e fazer prece. A gente escova os dentes 6, 8, 10 vezes por dia, toma 2, 3 banhos por dia, faz 4, 5 refeições por dia. Quantas vezes a gente se dedica ao espírito no dia? Patrícia Ferreira. Oi, Patrícia. Seja bem-vinda mais uma vez. Ou seja, a tristeza com causa e por um período curto é normal, mas sem causa aparente e persistente, com certeza tem influência espiritual. É isso? É isso, Patrícia. Exatamente isso. A Ana Cláudia Prado. E o autopasse, ou nós mesmos fluidificarmos a água no evangelho no lar? Esse termo autopasse, Ana Cláudia, é equivocado, porque o passe é uma transfusão fluídica. E uma transfusão só se dá de um espírito para outro, por conta de perispíritos. O que a gente consegue, e isso sim é o ideal, e devemos buscar isso que eu acabei de falar, é autoharmonização. Autoconhecimento, autoinvestigação, autoharmonização, autocura. Isso a gente consegue realizar. Que na verdade nunca é autônoma, totalmente autônoma, porque quando a gente busca isso tem sempre o nosso espírito protetor, quando a gente é eficiente em trazê-lo para o nosso lado pela nossa prece sincera. Tem sempre um espírito, que é o nosso espírito protetor, nosso anjo de guarda, ao nosso lado para nos impulsionar não só a vontade de autoharmonização, mas também de autoconhecimento, nos esclarecendo os sentimentos que a gente não identifica. Tem uma música, só para descontrair um pouco, tem uma música do Legião Urbana, do Renato Russo, e eu gostava muito, e eu não era espírita na época, a música se chama Índios. E nessa música tem uma frase que diz: e é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. É exatamente isso. Quando eu sentia saudade de coisas que eu não tinha vivido. Isso eu não sabia o que era. Era memórias de existências pregressas que vinham em determinados momentos, e às vezes eu ficava melancólico, às vezes ficava saudoso e não sabia do que era sem motivo. Isto é um acesso a emoções próprias, não é o caso de influência espiritual sutil. Mas no que você está dizendo, o autopasse, esse termo é equívoco.
Não dá para a gente fazer transfusão fluídica de fluidos em nós mesmos. Mas o nosso espírito protetor pode nos ajudar nesse sentido. Então existe a auto-harmonização, inclusive a autocura. Aliás, só existe autocura. Ninguém consegue curar o outro se o outro não desejar, não impulsionar a sua vontade. Lembremos que Jesus sempre dizia, a tua fé te curou. Né? Mas é importantíssimo, nesses momentos em que a gente faz o recolhimento em preces, se a gente está sentindo uma dor, faça o recolhimento e direcione a sua vontade para aquele ponto que está doendo do seu organismo. Isso é autocura. A gente imobiliza fluidos do nosso próprio perispírito, mas aí auxiliado pelo espírito protetor, que vai recolher na atmosfera do nosso ambiente fluidos do fluido cósmico universal, da atmosfera do nosso planeta, saudável, e vai inocular em nosso perispírito, impulsionado pela nossa própria vontade e socorrido pela vontade do nosso espírito protetor, para a gente realizar a cura daquele órgão, daquela região que está debilitado. A gente consegue sim. E fluidificar a água no Evangelho no lar é maravilhoso. É salutaríssimo. A gente deve dar passes em nossos filhos, nossas crianças, e fluidificar, mediante a prece, a água e dar para eles também tomarmos nós próprios. A Jéssica Natali. Oi, Jéssica, seja bem-vindo. Eu sinto isso, uma tristeza inexplicável que não passa, uma sensação estranha quase o tempo todo. Não consigo me concentrar em oração. Então, investiga, irmã. Se não consegue se concentrar, dedica mais força. Eu costumo brincar, falar com os meus amigos, que nesses casos a gente tem que ser ruim. Tem que ser ruim. Sabe aquela carniça que fala, não vou sair daqui, não vou levantar enquanto eu não me harmonizar. Enquanto essa sensação de medo não passar, eu não vou parar de orar. Enquanto eu não sentir melhorar a minha depressão, eu não vou parar de orar. É assim que a gente obtém o auxílio. E quando a gente obtém o auxílio, faz assim, ó, do nada, o nosso estado de ânimo melhora. Então seja renitente, seja persistente. A palavra exata é perseverante. Tende fé e persevera. Essa frase é o que eu mais ouço nesses últimos 30 anos de labuta com esses estados, ora depressivos, ora somente entristecidos, ora desencantados, ora desestimulados, que eu vivo constantemente. E aí quando eu estou quase desistindo, e eu estou orando e chorando, e aí eu sou sincero, quando a gente chora, a gente é sincero, eu só escuto assim, tende fé e persevera, Paulo. E aí eu abnego, entrego para Deus e agradeço a dor que eu estou passando naquele momento. É assim que a gente faz, Jéssica. A Sabrina Molica. Professor, se eu não estudar ou realizar leituras edificantes, quase que o tempo todo, quando estou acordada, também não consigo me concentrar ou manter meu ânimo elevado. É exatamente esse o segredo, Sabrina Molica. Você já reparou que o mundo todo é para nos distrair? Tudo é para nos tirar a atenção. Porque quando nos tomam a atenção nossa, né, nos vendem coisas, nos vendem objetos, nos vendem pensamentos, nos vendem emoções, nos vendem sentimentos. E às vezes a gente inadvertidamente compra ou pega de graça achando que vai ser bom para nós e no fundo só nos é prejudicial. Concentrar-se em sentimentos elevados é muito difícil por causa disso. Por isso que Jesus fala, quando quiserdes orar, recolha-te no recôndito do teu quarto, que pode ser só o quarto íntimo. Às vezes, quando a gente está no meio de um monte de gente e não tem jeito, a gente ali tem que aprender a se concentrar para impedir, bloquear essas influências sutis. A Mônica disse, estou passando por uma depressão profunda, que o senhor está falando, sinto muita tristeza, desânimo, sem vontade até de sair de casa. Ora, Mônica, ontem você fez pergunta na nossa aula e eu não vi, porque a gente já estava encerrando e só depois que eu recebi a sua pergunta e eu respondi para você. Ora,
A prece é a chave para nós modificarmos esse estado de ânimo, porque vontade nós temos. A nossa vontade está dominada por influências espirituais, mas ela continua sendo nossa. Simplesmente alguém está sobrepujando a nossa vontade por uma vontade mais forte. Por isso que eu falo, tem que ser ruim. Tem que ser piolho, sabe? O piolho. Fala assim, eu vou vencer. Agora eu vou vencer. Porque eu tenho forças para isso. E se a minha força está misturada com uma outra, eu vou valer-me da força da minha fé. Se a minha fé ainda é fraca, é tíbia, impotente para isso, eu tenho um protetor, um anjo da guarda designado diretamente por Jesus. Jesus é que garante: nenhuma das minhas ovelhas confiadas a mim pelo Pai se perderão. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E consciente dessa realidade, diz Kardec, sabendo que está sendo influenciado por um espírito, a gente tem condições de opor resistência. É uma luta entre duas forças, duas vontades. E a vontade impulsionada pela fé é muito mais forte. Então esse é o segredo, Mônica. Não desista de jeito nenhum. Jesus é por nós. Ele garantiu que nós vamos fazer tudo o que ele fez ou mais. A gente precisa ter a informação correta. A Ana Cláudia diz, choro do nada. Eu choro também até assistindo Minions, Ana Cláudia. Mas, às vezes, isso não é influência espiritual, né? Tem pessoas mais emotivas que outras. Mas cuidado se esse choro está persistindo muito. Se o desenho animado já acabou, eu choro, eu não posso ver propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, aquela música do R.E.M., acaba comigo. Se eu ouço uma música, se eu vejo uma cena triste, eu também fico muito sensibilizado e choro à toa. Tá? Mas o ideal, quando não há influência espiritual, é que, cessada aquela informação emocionante, o choro cesse. Se o choro persiste, investiga. A Jéssica, eu tenho esses pensamentos o tempo todo e não me sinto útil para nada, e nem ninguém. Sinto que as pessoas não me querem por perto. Esse é tipicamente um pensamento autodepreciativo, um pensamento que nos joga para baixo. Tome cuidado. Começa a fazer a sua defesa. Recolha-se em pensamentos elevados mediante prece devocionada. Uma prece devotada, diz Kardec. Esse é o segredo, porque aí você vai receber ajuda. E melhorou, tenta conservar esse estado de ânimo pacificado. Começou a vir novamente o pensamento desairoso, um pensamento que te rebaixa a estima por si mesmo, imediatamente ofereça resistência, mediante prece, porque é só assim que às vezes consegue resistir. Tá? Esse é o segredo. Como lidar com alguém que você sabe que não te quer bem, diz a Fátima Rodrigues. Fátima, se não for causar maiores prejuízos para outras pessoas, se você sabe que essa pessoa não te quer bem e o convívio não for familiar, obrigatoriamente familiar, você simplesmente se afaste dessa pessoa. Se for um convívio fundamental, básico, marital, que não seja violento, né, que prejudique os filhos, né, você tem ainda a forma que Jesus nos ensinou para aprendermos a amar os inimigos. Amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz. E aí vem a chave para isso, Fátima Rodrigues. Orai por eles. Porque todo mundo tem anjo da guarda, todo mundo tem espírito protetor. Ora para o espírito protetor dessa pessoa, que ele vai interceder e essa relação vai melhorar sem dúvida nenhuma. Agora, se não for possível, né, se for mais prejudicial a relação, rompa. A Mônica Saad diz novamente, só estou entendendo o que está acontecendo através das aulas e palestras do professor Paulo e das palestras do irmão Tato Save.
Muito obrigado, Mônica. É isso mesmo, a gente tem que buscar o conhecimento que nos liberta. E o conhecimento que a gente expõe aqui não é nosso. No meu caso, conhecimento nenhum é meu. É conhecimento colecionado e organizado por Allan Kardec, junto da doutrina dos espíritos. A Michele do Rosário Silva. São questões sérias, devemos observar nossos sentimentos. Perfeito, Michele. Porque tudo começa no nosso sentimento. A gente não percebe. Mas, como diz o Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, pela boca do personagem Reobaldo, ações, diz Reobaldo, tudo o que eu vi é que as nossas ações começam mesmo por uma palavra pensada. Tudo que a gente fala, começa no pensamento. E todo pensamento começa por um sentimento. Fazer essa investigação no sentido contrário é a grande dificuldade nossa. Mas é o dever de toda pessoa aqui no mundo, de todo espírito, é fazer o autoconhecimento. É o primeiro dever de toda pessoa. Diz inclusive o filósofo Immanuel Kant, o dever de todo ser racional, primeiro dever é buscar o autoconhecimento e fazer essa regressão de atitudes, de palavras, de pensamentos, que nós vamos chegar na fonte disso tudo, que é o sentimento, que é onde os espíritos nos influenciam, através do sentimento. Por que eu estou sentindo isso? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer várias vezes no dia. Até Divaldo passou por isso. Quem não passou por isso nesse mundo de provas e expiações? Olha o Chico Xavier. Sofreu pouco essa criatura quando encarnada. Sinto muito mal quando estou do lado de pessoas que não me querem bem, até mesmo da minha família. Isso é normal? A família, normalmente, são raras as famílias constituídas no planeta Terra de pessoas que já eram amigos antes de vir para cá. A maioria das famílias aqui é constituída por